Você já parou pra pensar como seria se o Anakin tivesse sido treinado pelo Mestre Yoda ou pelo Windu? Vamos descobrir por que que o Obi-Wan foi o melhor mestre pro Anakin depois da vinheta. Então, pessoal, essa é uma discussão que a gente já teve no passado, não só aqui no canal do Enclave, mas também em vários fóruns da internet, é uma coisa recorrente. Se o Obi-Wan foi realmente o melhor mestre pro Anakin, será que foi mesmo? Claro que, pessoalmente, eu acredito que teria sido melhor para evitar uma queda, talvez, do Anakin, se ele fosse treinado pelo próprio Qui-Gon. Mas, considerando que ele morreu, vamos analisar as principais opções disponíveis. Primeiro, os dois mais evidentes, o Yoda e o Mace Windu. Vamos começar pelo que seria talvez a pior dentre essas duas opções, o próprio Mace Windu. O Hindu, ele tinha uma abordagem muito pragmática, mas que muitas vezes podia soar até quase como o outro lado da moeda de um Jedi. Ele era muito frio e ríspido em vários desses momentos. Contrastava muito com a visão passional do Anakin. Então, será que isso não só teria tornado o Anakin mais agressivo, ou até mesmo alguém que cairia de forma mais cedo, ou até mais intensa no lado sombrio, até mesmo além da salvação? Aqui, honestamente, eu acho que, dado as opções do Conselho Jedi, o Mace Windu teria sido realmente a pior opção. O controle que ele tinha sobre as emoções dele no uso do Vapad até poderia ser algo bom, até seria algo que o Anakin teria como usar isso na vida dele, mas dado a maneira como ele cresceu antes de se tornar um Jedi, acredito que ele não absorveria tão bem assim essa abordagem. Então vamos pro Yoda. O Yoda, apesar de toda a sabedoria que ele tinha, ele tinha uma visão muito rígida sobre a força, pelo menos na época que o Anakin estava treinando como Jedi. O Yoda, ele já tinha séculos de vida, então ele tinha já uma visão muito formada de como a força e a galáxia funcionavam. Então, acredito que ele seria como tentar conter o Anakin dentro de formas muito rígidas, que seria até pior. A gente tem até essa diferença do Yoda antes, né, na trilogia clássica, e depois do exílio dele. O Yoda, ele aprendeu muito com a queda da Ordem Jedi. Mas ele, para treinar o Anakin, ele se tornaria provavelmente também uma força muito mais destrutiva do que realmente algo melhor. Vale lembrar que o Yoda também, na hora de lutar, ele usava uma forma muito agressiva, que era a forma 4. E não que isso vá dizer muito sobre como cada Jedi é, mas quando tá lutando, se coloca muito da sua essência ali. Então, acredito que o Anakin ele absorveria muito disso, e ele alimentaria muito essa agressividade dele. Então, por que eu tô falando desses dois? Porque em um diálogo do episódio 2, do Ataque dos Clones, o Anakin fala que o Obi-Wan ele é tão sábio quanto o Yoda e tão poderoso quanto o Mestre Windu. Vale então perceber que o Obi-Wan, mesmo antes de se tornar um membro do Conselho, ele já era um Jedi muito respeitado pela sabedoria dele. O fato dele ter migrado de uma forma de combate agressiva e isso também trazer essa mudança dele como pessoa, como Jedi, de um Jedi mais ácido e agressivo para um Jedi mais na defensiva, mais negociador, mais diplomático. Então, querendo ou não, das opções disponíveis, o Obi-Wan foi, de fato, uma das melhores. Até porque, vale lembrar que, até como espadachim, ele foi um dos grandes mestres da Ordem Jedi. E o que isso quer dizer?
quer dizer que ele era um contraponto. Enquanto que o Anakin era mais agressivo, era impaciente, toda a bagagem que o Obi-Wan teve, não só de ser um mestre de uma forma puramente defensiva, mas também uma pessoa que ele utilizava antes a forma 4, Pataro, ele já fez essa transição de uma pessoa agressiva para uma pessoa mais comedida. Então, ele entende um pouco mais esse ponto de vista de uma pessoa que era impaciente, que tinha um ímpeto de querer fazer as coisas. Ele sabe como é estar do outro lado. Ele tem uma identificação maior com o Anakin. Então, ele consegue, mesmo que talvez não tenha conseguido impedir a queda do Anakin para se tornar o Vader, o que na verdade foi até bom pro plano geral da galáxia. A gente pode falar um pouco mais sobre isso se vocês quiserem. Certamente que sim. O Obi-Wan, ele plantou a semente no Anakin da redenção dele, da mesma forma como você pode plantar assuntos aqui no Enclave, você pode comentar, inclusive pode dar o joinha se você gostou desse tipo de conteúdo, assinar o canal se você não for inscrito ainda, e aproveita para apertar na sinetinha para você receber toda a notificação de quando a gente tiver um vídeo novo aqui. A gente adora essa interação, e assim como a gente quer ter esse conteúdo que conversa mais com vocês de fã para fã, a gente também percebe, a gente pode perceber que o Obi-Wan ajudou na redenção do Vader lá na frente. A gente pode notar que foi necessário a queda do Vader para que o Império não se estendesse muito mais do que ele já se estendeu, porque o Vader foi essencial, tanto na maneira como ele minava algumas ações do Império e ele sabotava alguns planos do Imperador, como também ele foi essencial na derrota na Segunda Estrela da Morte. E isso foi possível não só por mérito do Luke. Claro, o Luke teve um enorme papel nisso, mas do Obi-Wan. E o Obi-Wan não só treinou o Anakin, dando essa semente e mantendo, mesmo que lá no fundo, essa voz na consciência dele, mesmo enquanto Vader, mas o Obi-Wan também participou, de certa forma, desse processo, como a gente pode ver tanto nos filmes, como até na série Kenobi. O Obi-Wan ele teve contato com o Vader, ele entende no que o Anakin se transformou e como foi esse processo. Então, tendo isso em vista, ele soube também preparar o Luke da melhor forma como ele podia, no momento, claro. Ele soube preparar o Luke para ser uma pessoa mais tolerante, principalmente quando ele fala, eu não menti, são diferentes pontos de vista. E tudo isso que o Obi-Wan vivenciou tornou ele um mestre essencial pro Anakin. Agora, eu deixo até para vocês nos comentários nos ajudar na discussão. Que outro mestre do conselho vocês acham que poderia ter sido um bom candidato para treinar o Anakin no lugar do Obi-Wan? Hein? Muito obrigado e que a força esteja com todos vocês, sempre. Saudações, enclavistas. Não seja um separatista e nem desobediente como Anakin. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o holocron de notificação. Que a força esteja com todos vocês. Sempre.